O professor Márcio Goldman é mestre e doutor em Antropologia Social pela UFRJ, pelo Museu Nacional, com passagem por importantes universidades brasileiras e também pela Universidade de Chicago de Cabo Verde. É professor associado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq desde 92 e da FAPERJ desde 2003. Sua área de atuação na antropologia inclui a antropologia das religiões afro-brasileiras, antropologia política, antropologia da religião, teoria antropológica e antropologia simétrica. Atualmente pesquisa as cosmopolíticas das religiões de matriz africana no Brasil, a partir de pesquisas de campo em terreiro de candomblé na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Além de diversos artigos e capítulos de livro, ele é autor dos livros Razão e Diferença, Afetividade, Racionalidade e Relativismo no Pensamento de Levi-Bru, Alguma Antropologia, Como Funciona a Democracia, uma Teoria Etnográfica da Política, Do Lado do Tempo, O Terreiro de Matamba Tombesi Neto, e co-organizador do livro Antropologia, Voto e Representação Política. Seja muito bem-vindo à nossa calorosa cidade. É um enorme prazer poder ouvi-lo pessoalmente e uma honra tê-lo aqui em nosso programa ministrando essa conferência. Tá? Bom, primeiro boa noite, claro. Eu queria começar agradecendo o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFMT, em especial ao Moisés, que teve esse gentilíssimo convite para que eu apresentasse essa aula inaugural de 2015 e que me deu a oportunidade de, pela primeira vez, vir a Cuiabá. Eu também queria me desculpar um pouco por algumas coisas. Primeiro, pelo caráter que eu chamaria de ainda incerto do que eu vou tentar apresentar a vocês. Trata-se de um tema com o qual eu comecei a trabalhar apenas recentemente e que eu denominei provisoriamente de relação afro-indígena, sem hífen na palavra afro-indígena. Já vou voltar nisso. Ou, em outras palavras, muito simplificadamente, os agenciamentos entre afrodescendentes e ameríndios. O tema que certamente deriva do meu campo empírico de investigação, o Candomblé de Nação Angola, com seus infindáveis debates sobre origens e sincretismos, mas tema que eu decidi mencionar apenas no início da apresentação, e nessa foto aí que abre, que é uma foto antiga de 1982, 83, quando eu comecei a fazer pesquisa nesse terreiro e nunca mais larguei. Eu decidi mencionar o Candomblé apenas rapidamente no início, mas também porque esse tema me pareceu mais do que adequado para uma apresentação feita no dia de São Jorge. E depois dessas observações iniciais, eu vou tentar apresentar para vocês, primeiro de modo um pouco abstrato, e eu também peço desculpa por isso, essa questão que eu estou chamando de relação afro-indígena, e como eu disse, ainda é uma coisa provisória, e eu vou tentar umas poucas conclusões provisórias, para depois eu tentar extrair umas conclusões um pouco mais concretas a partir da justaposição de dois casos empíricos que eu vou apresentar para vocês. O objetivo mais geral que eu estou me propondo, nesse trabalho que eu estou apenas começando, é a possibilidade de pensar essa relação afro-indígena aplicando a ela o que Bruno Latour denominou de princípio de irredução, ou seja, não reduzir essa relação de antemão a uma pura questão identitária, mas ao mesmo tempo não negar a priori que a identidade possa ser uma dimensão importante do fenômeno. Trata-se basicamente de pensar a relação afro-indígena de um modo que não a reduza a uma simples reação à dominação branca, nem à mera oposição entre duas identidades. Não importa se essas identidades são tidas como primordiais ou são tidas como sendo construídas por contraste. Ao contrário, trata-se de pensar essa relação a partir das alteridades imanentes que cada coletivo comporta em si mesmo e que devem ser relacionadas
com as alteridades imanentes de outros coletivos, traçando assim espaços de interseção, em que as chamadas relações interétnicas não podem ser reduzidas nem ao que seria uma ignorância recíproca desses coletivos, nem ao que seria uma pura violência aberta, nem ao que seria uma simples fusão homogeneizadora. Mas eu queria começar fazendo um desvio assim, um pouco literário, com a lembrança de um estranho conto escrito por Jorge Luiz Borges, que se chama O Atroz Redentor Lázarus Morel. Nesse conto, Borges assinala, de modo irônico, um dos paradoxos que marcaram a invasão do futuro continente americano pelos europeus. Eu cito de modo livre, o trecho aí está completo. Em 1517, o padre Bartolomeu de las Casas compadeceu-se dos índios que se extenuavam nos laboriosos infernos das minas de ouro antilhanas e propôs ao imperador Carlos V a importação de negros que se extenuassem nos laboriosos infernos das minas de ouro antilhanas. A isso, conclui Borges, nós devemos infinitos fatos. Dos 500 mil mortos da Guerra de Secessão, da admissão do verbo linchar na 13ª edição do Dicionário da Academia Espanhola, dos 3.300 milhões gastos com pensões militares, aos blues de Handy, a habaneira, mãe do tango, o candombe, a graça de algumas senhoritas, a cruz e a serpente do Haiti, o sangue das cabras degoladas pelos machados dos Papaloá. De forma sem dúvida menos irônica que Borges, e sem qualquer referência ao universo indígena, o mesmo ponto também foi levantado por Félix Guattari ao falar do jazz, que eu gostaria de citar por extenso. O jazz, diz ele, nasceu de um mergulho caósmico, catastrófico, que foi a escravização das populações negras dos continentes norte e sul-americanos. E depois houve uma conjunção de ritmos, de linhas melódicas, com o imaginário religioso do cristianismo, com dimensões residuais do imaginário das etnias africanas, com um novo tipo de instrumentação, com um novo tipo de socialização no próprio seio da escravidão, e em seguida com encontros intersubjetivos com as músicas folk brancas, que estavam por lá. Então, uma espécie de recomposição dos territórios existenciais e subjetivos, no seio dos quais não só se afirmou uma subjetividade de resistência por parte dos negros, mas que, além do mais, abriu linhas de potencialidade para toda a história da música. Fim de citação. Assim como o jazz, o blues, a habaneira e o candombe, as chamadas religiões de matriz africana, que é o tema com o qual eu trabalho há quase 40 anos, essas religiões são um dos resultados desse criativo processo de reterritorialização que se seguiu à brutal desterritorialização de milhões de pessoas no movimento de origem do capitalismo com a exploração das Américas pela utilização do trabalho escravo. Frente a essa experiência mortal, articularam-se agenciamentos que combinaram, por um lado, dimensões de diferentes pensamentos de origem africana com aspectos dos imaginários religiosos cristãos e do pensamento ameríndio. E, por outro lado, formas de organização social tornadas inviáveis pela escravização, com todas aquelas que puderam ser utilizadas, dando origem a novas formas cognitivas, perceptivas, afetivas e organizacionais. Tratou-se, assim, de uma recomposição em novas bases de territórios existenciais aparentemente perdidos, do desenvolvimento de subjetividades ligadas a uma resistência às forças dominantes que nunca deixaram de tentar sua eliminação e ou captura. Pedindo perdão pela última vez, pela obviedade do que eu vou dizer agora, a expressão religiões de matriz africana designa de forma algo grosseira um conjunto heteróclito, mas articulado de práticas e concepções religiosas cujas linhas de força principais foram trazidas pelos escravos africanos para as Américas. Provavelmente formadas ao longo do século XIX, essas religiões, tal como as conhecemos hoje, incorporaram, ao longo de suas histórias, em maior ou menor grau, elementos das cosmologias e práticas indígenas, catolicismo popular e do espiritismo de origem europeia.
Esses elementos foram se transformando na medida em que se combinavam e foram sendo combinados na medida em que se transformavam, gerando uma infinidade de variantes religiosas muito parecidas quando olhadas de uma certa distância e bem diferentes quando olhadas de outra distância. Pode-se assim observar uma bem marcada diversidade entre os diferentes grupos de culto, diversidade ligada à região da África, de onde provém a maior parte do repertório de cada um deles, assim como as modalidades e intensidades de suas conexões, chamadas em geral sincréticas, entre aspas, com outras tradições religiosas. Meu próprio trabalho etnográfico diz respeito a uma dessas variantes, o candomblé, mais especificamente um terreiro de nação Angola, situado na cidade de Ilhéus, no sul do estado da Bahia, no nordeste brasileiro. Não obstante, eu penso que o que eu vou tentar dizer aqui para vocês talvez também seja válido para outros casos e outros contextos. O processo histórico de constituição dessas religiões parece explicar, ao menos em parte, o fato de que elas são ininterruptamente atravessadas por um duplo sistema de forças. Forças centrípetas, que codificam ou buscam codificar e unificar os cultos, e forças centrífugas, que fazem pluralizar as variantes, acentuando suas diferenças e engendrando linhas divergentes. O ponto fundamental é que essas forças centrípetas e centrífugas estão sempre em coexistência e que elas não podem ser dispostas segundo um esquema histórico linear que iria da unificação para a desagregação ou desta para a primeira. A insistência em distribuir pela história forças sempre em coexistência costuma redundar em uma vã tentativa de apagar aparentes contradições, que acaba, na verdade, apagando ou obscurecendo a heterogeneidade constitutiva do sistema. É também em função dessa dualidade de forças que eu, particularmente, prefiro empregar a expressão ou a fórmula religiões de matriz africana no Brasil, em lugar das tradicionais expressões religiões africanas no Brasil, religiões afro-brasileiras ou, pior, cultos afro-brasileiros. Isso porque o termo matriz tem a vantagem de poder ser entendido simultaneamente em seu sentido de algo que dá origem a alguma coisa, o que respeita, além de utilizar o uso nativo, sempre preocupado em relacionar essas religiões com uma África que eu não acredito que seja nem real, nem imaginária, nem simbólica, mas dotada de um sentido existencial. Então combina o sentido de algo que dá origem sobre o que o mesmo Bastide chamava de encontro e casamento dos deuses africanos e dos espíritos indígenas no Brasil. Mas quer dizer, sobretudo, que aquilo que foi escrito o foi, em geral, a partir de um ponto de vista que subordinava o que eu estou chamando, sem hífen, de relação afro-indígena, a um terceiro elemento, que estruturava o campo de investigação na mesma medida em que dominava o campo sociopolítico, o que o Bastide chama de o branco europeu. Na própria obra de Bastide, aliás, a questão central talvez seja justamente a famosa integração do negro na sociedade de classes. Tudo se passa, então, como acontece frequentemente demais na antropologia, como se o ponto de vista do Estado, com seus problemas de nation building, levasse a melhor, impondo essa espécie de certeza que parece durar até hoje, de que a única identidade legítima é a identidade nacional. É claro que a estatização ou branqueamento da relação afro-indígena não marcou apenas as investigações acadêmicas. Como bem se sabe, no caso brasileiro, assim como em muitos outros, o encontro e a relação afro-indígena foram submetidos à sociedade dos brancos e pensados na forma daquilo que se convencionou chamar mito das três raças. Mito, inútil lembrar, que elabora justamente o que se chama de a contribuição de cada uma dessas raças para a constituição da nação brasileira. Mas elabora isso segundo uma lógica e um processo em que o vértice superior do triângulo das raças só pode ser, é claro, encabeçado pelos brancos europeus. Quanto à antropologia, em especial brasileira, a questão que se coloca me parece bem simples. Por que, afinal de contas, a proximidade entre ameríndios e afro-americanos, ou seja,
o fato inelutável de que ao longo dos séculos e ainda hoje, eles não puderam deixar de estabelecer e de pensar suas relações, por que esse fato sempre esteve acompanhado de um afastamento teórico que faz com que dessa relação não saibamos quase nada, ou saibamos apenas o menos interessante? Pois é esse afastamento que fez com que esses coletivos e suas cosmopolíticas tenham sido tão raramente estudados e ou analisados em conjunto, preferindo-se, em geral, aproximações teóricas com outras terras, Melanésia, Sibéria ou mesmo a própria África. Contra essa pobreza antropológica, muitas etnografias recentes vêm mostrando a riqueza com a qual a relação afro-indígena é pensada pelos coletivos nela interessados e que não encontra nenhum paralelo digno na reflexão acadêmica. O primeiro passo nessa direção consistiria, sem dúvida, num movimento para libertar a relação afro-indígena da dominação e do ofuscamento teórico-ideológicos produzido pela presença dessa variável maior, os brancos. O que significa tentar praticar aquilo que, seguindo o exemplo do autor de teatro Carmelo Bene, Gilles Deleuze denominou operação de minoração. A subtração da variável majoritária dominante de uma trama faz com que esta possa se desenvolver de um modo completamente diferente, atualizando as virtualidades bloqueadas pela variável dominante e permitindo reescrever toda a trama. Em poucas palavras e grosso modo, como ficaria o mito das três raças se deles suprimíssemos não o fato histórico, político, intelectual do encontro, mas o vértice maior do triângulo, os brancos? Como apareceriam afros e indígenas sem esse elemento sobrecodificador? Antes, contudo, de prosseguir nessa direção, como costuma dizer a filósofa Isabelle Stangers, talvez seja preciso ir um pouco mais devagar e sublinhar os riscos desse empreendimento. Para isso, é necessário deixar claro as imagens que eu não gostaria que o termo afro-indígena evocasse, os clichês que eu não gostaria que ele desencadeasse. O ponto central é que não se trata de pensar a relação afro-indígena nem de um ponto de vista genético, no sentido amplo do termo, nem a partir de um modelo tipológico. Não se trata de gênese, porque não se trata de determinar o que seria afro, o que seria indígena e o que seria resultado de sua mistura, ou eventualmente não seria nem uma coisa nem outra. Isso seja no sentido propriamente biológico ou genealógico, seja no sentido cultural, social, etc. Não se trata, portanto, de um problema de identidade, muitas vezes, aliás, confundido com o das origens. O que pode não ser tão fácil quanto parece, porque a primeira coisa que somos tentados a fazer toda vez que nos deparamos com situações afro-indígenas são exatamente essas triagens que eu gostaria de evitar. Por outro lado, não é nada incomum que, ao evitar o fogo da gênese, os antropólogos caiam na frigideira da tipologia, onde, fingindo a fazer abstração das conexões genéticas, acabam chegando exatamente no mesmo lugar. Estabelecer um tipo, ideal ou não, pouco importa, um tipo afro puro, um tipo indígena puro, e quantos tipos intermediários forem, não é de modo algum que importa. Nem os modelos historicistas, nem os estrutural funcionalistas, em suas variantes explícitas ou mais ou menos disfarçadas, possuem qualquer utilidade aqui. Porque não se trata, na verdade, de identificar e ou contrastar aspectos históricos, sociais ou culturais em si mesmos, mas princípios e funcionamentos que podem ser denominados ameríndios e afro-americanos em função das condições objetivas de seus encontros. O que significa que não são traços, aspectos ou agrupamentos culturais que devem ser cotejados, mas os princípios imanentes a isso. Observemos igualmente que esse enfoque, que privilegiaria comparações e interações afro-indígenas, poderia também, talvez, conduzir à produção de contribuições inovadoras no campo das chamadas relações interétnicas. Sabe-se bem como a história de diversos países americanos foi contada em uma chave ideológica com ênfase sobre o encontro das três raças que teriam harmoniosamente constituído a nação. É supérfluo denunciar o caráter mistificador desse tipo de narrativa, mas talvez valha a pena assinalar que ela reelabora um fenômeno que, indubitavelmente, não pôde deixar de ter ocorrido. Como também escreveu Roger Bastide, em 1960,
não são as civilizações que estão em contato, mas os homens ou as pessoas. E cabe a nós tentar descobrir e pensar o que aconteceu e ainda acontece nesses encontros. Por outro lado, como acabamos de ver, nunca se enfatizou suficientemente que a natureza das relações que unem os vértices do triângulo das três raças não pode ser a mesma, caso se considere as relações entre dominantes e dominados, ou apenas aquela entre os segundos. Ora, essas relações entre os dominados se estabelecem entre elaborações que se situam em diversas dimensões, diversos planos, sociológicas, mitológicas, religiosas, epistemológicas, ontológicas, cosmopolíticas, etc. E trata-se, em última instância, de mapear as premissas imanentes aos discursos nativos, extraindo consequências teórico-experimentais efetivas das críticas antropológicas que vêm insistindo na impossibilidade de determinar qualquer grande divisor capaz de distinguir substantivamente os coletivos humanos entre si. Impossibilidade tanto mais evidente quanto as transformações empíricas em curso na paisagem sociocultural do planeta mostram a aceleração simultânea dos processos aparentemente contraditórios de convergência e divergência, mimetismo e diferenciação, dissolução e endurecimento das fronteiras, tanto objetivas como subjetivas entre os coletivos. Essas dificuldades devem ser levadas a sério, permitindo a elaboração de abordagens alternativas que afirmem a fecundidade epistemológica desses impasses e os situem no coração da própria produção antropológica. Se quisermos escapar do clichê antropológico que quer nos prender à mera determinação de variedades culturais e universais humanos, o que deve ser visado é o mapeamento das premissas epistemológicas, ontológicas, cosmopolíticas imanentes aos discursos nativos, o que de imediato revela que não há nenhuma razão para confinar o procedimento a uma área etnográfica ou a um tipo de sociedade. Trata-se de explorar, à luz de contribuições teóricas recentes em torno da antropologia simétrica e dos grandes divisores, a questão da potencialidade teórica, heurística, dessas distinções entre sociedades e de sua separação. E trata-se, em seguida, de estimular um diálogo que, retomando a melhor tradição antropológica, confronte as contribuições específicas das pesquisas realizadas em sociedades indígenas e complexas, no caso dos afrodescendentes, a fim de que possam se fecundar reciprocamente, escapando do aprisionamento em círculos restritos de especialistas e das excessivas concessões aos clichês dominantes. Isso significa, sobretudo, evitar o risco de simplesmente reproduzir, num estilo talvez mais sofisticado, os clássicos debates em torno do chamado sincretismo religioso, e assim tentar isolar traços de culturas supostamente puras que teriam se mesclado, formando cada manifestação sociocultural específica. Ao contrário, o ponto é a delimitação e o contraste de princípios cosmológicos de matriz ameríndia e de matriz africana, sem perder de vista nem sua especificidade, nem as condições históricas do seu encontro. Em outros termos, trata-se de tentar colocar, ou por outro lado, trata-se de tentar colocar em diálogo produções etnográficas e reflexões teóricas oriundas de dois domínios tradicionalmente separados da antropologia, na esperança de que, por meio desse diálogo, seja possível trazer à luz novas conexões e novas distinções entre elas. Se quiséssemos seguir um modelo, poderíamos denominá-lo talvez transformacional, em um sentido análogo, mas não idêntico ao que o termo possui na série das mitológicas, onde Lévi-Strauss não descarta as conexões históricas, genéticas e mesmo tipológicas entre ameríndios, mas desenvolve um procedimento que visa contornar e superar essas obviedades. Seguindo exemplos mais recentes, como o de Marilyn Strathern na Melanésia, talvez seja possível tratar desse modo materiais afro-americanos e materiais ameríndios. Por outro lado, essas transformações desse método transformacional também devem ser pensadas no sentido deleuziano sugerido acima, o de um procedimento de minoração por meio da extração do elemento dominante. E também no sentido guattariano, porque as conexões que se pretende estabelecer não são nem horizontais nem verticais, mas sim transversais. Isso quer dizer que não se trata de encarar as variações nem como variedades irredutíveis umas às outras, nem como as emanações de um universal qualquer, conectando entidades homogêneas. As conexões se dão entre heterogêneos enquanto heterogêneos. As relações se dão entre diferenças enquanto diferenças,
como lembra Guattari quando fala em heterogênese, conceito que tem como premissa fundamental a hipótese de que o diferencial não pode ser encarado como mera negação ou oposição, uma vez que o diferencial é sobretudo da ordem da criação ou da criatividade. Significa também, diga-se de passagem, que talvez seja preciso livrar a comparação levi-straussiana da noção de estrutura do próprio Levi-Strauss. Ou seja, abandonar a ideia da realidade como um conjunto de atualizações parciais, localmente moduladas, de um conjunto de possíveis, que uma vez não atualizados, são destinados a uma espécie de tranquila inexistência. Como se sabe, Deleuze e Guattari propuseram uma perspectiva diferente sobre esse ponto, ao introduzirem o conceito de virtual real para se opor justamente à dupla noção estruturalista do possível e do atual. Falar em virtual real significa supor que aquilo que não está manifestamente atualizado continua a existir de alguma forma, ou antes continua a funcionar de alguma forma, podendo, pois, sempre ser recolocado em jogo. Mais que um método transformacional, tratar-se-ia talvez de algo como uma perspectiva transformacional, onde ontologia se torna sinônimo de diferença e epistemologia sinônimo de ética, porque não há nenhuma razão, a não ser moral e política, para subordinar a diferença à identidade ou a ética à epistemologia. É preciso, pois, proceder com cautela, mas o esforço para colocar em diálogo materiais ameríndios e afro-americanos tão heterogêneos permite desde já entrever ao menos 3 tipos de elaboração. Em primeiro lugar, contextos nos quais os próprios coletivos se definem, mais ou menos diretamente, como afro-indígenas. É um dos casos que eu vou mencionar a seguir para vocês. Prometo que vamos chegar na parte empírica rapidinho. Em segundo lugar, temos as situações em que coletivos autodefinidos como ameríndios ou afro-americanos se encontram e interagem efetivamente, mesmo que, como costuma acontecer frequentemente, esses encontros e interações possam ser tão codificados que correm o risco de passar desapercebidos. É o segundo caso que eu vou apresentar para vocês. Enfim, terceira possibilidade, aquela em que de alguma forma, que eu não vou apresentar para vocês, aquela em que de alguma forma o próprio analista se faz, por assim dizer, afro-indígena, promovendo e mesmo provocando o encontro de materiais tradicionalmente destinados à incomunicabilidade, devidamente fechados em seus nichos acadêmicos tradicionais, em seus nichos acadêmicos de proteção. Não é difícil imaginar como esse procedimento poderia enriquecer debates tradicionais, confrontando temáticas claramente tidas como indígenas, por exemplo, totemismo, xamanismo, a proliferação dos espíritos horizontais, etc., com temas que também são tradicionalmente tidos como evidentemente afro-americanos, como o sacrifício, a possessão, os panteões hierarquizados de divindade. Mas que hoje em dia nós sabemos que são temas que podem ser encontrados de maneira transformada dos dois lados desse aparente grande divisor. Trata-se, pois, de proceder a um confronto entre cosmopolíticas e coletivos, e também teorias, em princípio heterogêneos, que poderiam servir para seu esclarecimento mútuo, evitando o evolucionismo no plano histórico, o dualismo no plano ontológico e o maniqueísmo no plano ético. Essas cosmopolíticas e esses coletivos devem assim ser tomados no que apresentam de desconhecido, de incerto, de indeterminado, não a partir daquilo que sabemos, o que acreditamos saber a seu respeito. Não se trata tampouco de supor algum tipo de unidade ou identidade, lá onde se via apenas diferença. Trata-se de seguir um método que busque analisar as distinções de forma muito abstrata, a fim de que as misturas concretas se tornem mais inteligíveis. Em outros termos, é preciso distinguir analiticamente bem para entender as alianças e os agenciamentos efetivos que produzem as misturas concretas. Isso não significa embora possa parecer, abrir mão de um ponto essencial. O fato de que, como lembra Levi-Strauss em diversas ocasiões, a antropologia é uma ciência empírica e que nela o material empírico deve guiar as problematizações e as conceptualizações, com o adendo de que esse material empírico
envolve necessariamente o que as pessoas pensam e têm a dizer sobre o que acontece com elas mesmas e com os outros, uma vez que a antropologia deve estar sempre subordinada à palavra nativa, de tal modo que o discurso do antropólogo ou da antropóloga não tenha nenhum privilégio face aos daquele com quem trabalha. Nesse sentido, o melhor procedimento inicial talvez seja tomar o termo afro-indígena no sentido em que as próprias pessoas que gostam de pensar a si mesmas como afro-indígenas o utilizam. Ou, que é a mesma coisa, sublinhar que o termo afro-indígena tem ou pode ser tomado como tendo uma origem afro-indígena. Desse modo, eu gostaria de utilizar algumas reflexões nativas para tentar apresentar um pouco melhor o que eu estou propondo. Eu vou tentar fazer isso a partir do modo pelo qual dois coletivos distintos elaboram a relação afro-indígena, abrindo assim talvez a possibilidade de uma reflexão antropológica sobre esse tema. Esses dois coletivos, aparentemente muito heterogêneos, ou efetivamente muito heterogêneos, vivem ambos no extremo sul e no sul do estado da Bahia. O primeiro coletivo, que são os membros do movimento cultural da cidade de Caravelas, que foram estudados pela minha ex-aluna Cecília Mello, em sua tese de mestrado e doutorado, esse coletivo se pensa decididamente, explicitamente como afro-indígena. O segundo coletivo, que foi estudado por várias pessoas, mas em especial por Ellen Ubinger, que escreveu sua dissertação de mestrado na Universidade Federal da Bahia, esse segundo coletivo, os Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia, esse coletivo se define resolutamente como indígena. Bom, tá aí. Caravelas, Guararema é onde vivem os Tupinambá. Quando foram apresentados pela primeira vez, passamos aí, então. Bom, tá aí toda a distância entre eles, vai adiante. Deixa aí. Quando foram apresentados pela primeira vez há mais de 10 anos, nem o material etnográfico, nem a análise empírica e teórica de Cecília Mello, que estudou o movimento cultural de Caravelas, nem sua análise empírica, nem sua análise teórica se acomodavam muito bem a um certo clichê que parecia dominar o pensamento antropológico, pelo menos na época, mas que tudo indica é cada vez mais difícil de sustentar. Há quase certeza de que não temos nada de importante a aprender com as pessoas com quem convivemos durante as nossas pesquisas. Isso seja porque elas realmente não seriam capazes de nos ensinar nada, seja porque aquilo que elas eventualmente nos ensinam é de curto alcance, limitado ao contexto paroquial em que elas vivem. Ora, as pessoas que Cecília estudou em Caravelas criaram e fazem parte de um bloco de carnaval que eles chamam de Umbanda 1. Também de um movimento cultural que eles chamam de Artimanha. E também do que eles chamam, os termos são deles, tá? E também do que eles chamam de Grupo Afro-Indígena de Antropologia Cultural. Todos os termos, como eu acabei de dizer, são deles. Em todos esses grupos, que na verdade são o mesmo, mas não são as mesmas pessoas que participam de todos, tal, em todos eles desenvolvem uma série de atividades que visam, segundo seus termos, resgatar a memória afro-indígena, usando para isso formas de expressão artísticas, que envolvem escultura, entalhes em madeira, pintura, mas também o teatro e a dança. Além disso, e esse ponto é fundamental, sua arte resulta de pesquisas e debates coletivos sobre suas origens afro-indígenas e suas formas de expressão. As atividades do movimento se concretizam também no bloco, Umbanda 1, o bloco de carnaval, que desde 1989 ocupa as ruas de Caravelas no sábado de carnaval, apresentando misturadamente orixás, caboclos e personalidades históricas marginalizadas da história baiana. Esse desfile é definido como o que Cecília denomina, eu cito, um teatro performance, em que os componentes incorporam personagens e traduzem suas características através de expressões faciais e corporais. Isso aqui eles estão se preparando para os desfiles, né? Passa outro. Esse já é o Umbanda 1 na rua. Caravelas é uma cidadezinha bem pequena, o município deve ter uns 10 mil habitantes, mais ou menos. Bom,
Além disso, as mesmas pessoas que fazem o movimento cultural, o bloco e o grupo afro-indígena de antropologia cultural, eles também são filiados, ou eram, ao Partido dos Trabalhadores. Não sei se ainda estão aguentando o rojão, mas enfim. Filiado ao Partido dos Trabalhadores. E desenvolvem uma intensa militância política eleitoral. Alguns já se candidataram a cargos eletivos para vereador e para prefeito. E 2 já ocuparam secretarias municipais. Além disso, boa parte do seu tempo é tomado pela elaboração de belíssimas obras de arte, esculturas. Essa é uma das esculturas, pode passar outra escultura. Seja de esculturas, seja de móveis que eles chamam de rústicos. Esses móveis e essas esculturas são criadas a partir de uma técnica que eles chamam reaproveitamento da madeira. Ou seja, a utilização de madeira considerada morta, encontrada nas matas que ainda sobrevivem por lá, porque os eucaliptais infestam a região, não é? E essa madeira, dizem eles, devidamente tratada, adquire uma espécie de nova vida. Uma cama feita de madeira reaproveitada. Não, pode ir para frente. Pode parar. Bom, são 3 exemplos dessa. Tudo isso aí, nenhuma dessas madeiras é comprada, as pessoas são encontradas. O ponto essencial aqui é que essas pessoas não apenas se pensam no sentido forte da expressão. Parecendo um concerto de rock. Uau! Bom, né? O ponto essencial aqui é que essas pessoas não apenas se pensam no sentido forte da palavra como afro-indígenas, como desenvolvem uma série de complexas reflexões sobre essa expressão e sobre sua própria situação no mundo. Em lugar de pretender saber de antemão e revelar ou desvelar o que seus amigos estariam realmente querendo dizer ao se afirmarem afro-indígenas, Cecília, já naquela época, preferiu seguir de modo detalhado e profundo o que eles efetivamente dizem, fazem e pensam a respeito de si mesmos, dos outros e dos vários mundos de que participam. Porque a necessidade de que os outros pensem, para usar uma expressão de Deleuze retomada por Stangers, não significa, é claro, que devemos obrigá-los a pensar, muito menos tentar esclarecê-los, ou no limite, lamentar que não pensem. A necessidade de que os outros pensem significa uma abertura para seu pensamento, a aceitação de que as pessoas realmente pensam, mesmo ou principalmente quando pensam diferente de nós. É uma desterritorialização do pensamento próprio por meio do pensamento de outrem, uma espécie de participação, de discurso livre e indireto, única justificativa, talvez, para a prática antropológica. Em lugar, pois, de ceder à tentação de julgar se seus amigos eram, de fato, negros, índios, mestiços, pobres, afro-indígenas, ou o que quer que seja, Cecília aprendeu com eles que afro-indígena não precisa necessariamente ser da ordem da identidade, mas pode ser pensado como algo que se torna, que se transforma em outra coisa diferente do que era, mas que de algum modo conserva uma memória do que se foi, ou seja, como um dever. Cecília aprendeu também que o termo afro-indígena quer dizer muitas coisas, quer dizer um modo de descendência, sem dúvida. Pode voltar um pouquinho. Mais. Aí tá bom. Bom, um modo de descendência que está, a gente diria, na cara das pessoas, né? Quer dizer isso aí também. Quer dizer, modo de descendência, sem dúvida. Mas também uma origem explicitamente reconhecida como mítica e uma forma de expressão artística, quer dizer, criativa. Que afro-indígena não se trata de uma simples justaposição de influências ou formas distintas e irredutíveis, mas, na verdade, de uma terceira forma, com características próprias e que tem, ao mesmo tempo, coisa em comum com as outras. Que a relação entre afros e indígenas não é pensada apenas como sendo de proximidade entre mundos paralelos,
mas é pensada mais como uma interseção entre esses mundos, como um encontro, no sentido forte da expressão, entre indígenas e afrodescendentes. Que o encontro tenha sido real ou não, ou que ele esteja sendo explorado em sua realidade histórica ou não, não importa muito. O que realmente importa é a virtualidade do encontro, aquilo que ele poderia ter produzido e que por isso mesmo ainda pode ser produzido. Finalmente, Cecília também aprendeu que o conceito de afro-indígena foi elaborado com as mesmas técnicas utilizadas na elaboração das obras de arte que o grupo produz. Vê-se assim que as relações afro-indígenas são pensadas simultaneamente na chave da filiação e da aliança, extensivas e intensivas ao mesmo tempo, que tanto uma quanto a outra são encaradas em sua molaridade histórica e em sua molecularidade criativa. O afro-indígena é uma linha de fuga minoritária, não apenas em relação à variável majoritária dominante, branco, como também em relação à captura que sempre ameaça as linhas de fuga, o rebatimento do devir numa identidade. É nesse sentido, isso é um bloco de índio que sai no carnaval de Caravela, supostamente eles chamam de brincadeira, é uma brincadeira. A gente vai ver que é brincadeira mais ou menos séria. É nesse sentido que o conceito de afro-indígena é criado em Caravelas a partir dos mesmos procedimentos utilizados para criar qualquer obra de arte. Ou seja, a partir dessa técnica que os artistas chamam reaproveitamento ou ressuscitamento, técnica que opera por meio da reatualização de virtualidades reprimidas pela história. Uma árvore derrubada ou uma dança esquecida preservam potências vitais que o artista e o militante podem voltar a desencadear. Trata-se, assim, de uma espécie de bricolagem das experiências históricas vividas de diferentes maneiras pelos membros do grupo, como afros e como indígenas, quer dizer, como dominados. Do mesmo modo que na madeira morta uma nova vida pode ser encontrada, nas experiências de resistência à dominação, uma nova força pode sempre ser despertada. Se para os maias, para os povos maias do México contemporâneo, como demonstrou Pedro Pitarte, a coexistência de narrativas indígenas e europeias é um modo de não permitir a incorporação da lógica europeia na própria lógica nativa, no caso de Caravelas, tudo se passa como se fosse a articulação das narrativas afro-indígenas que produz esse efeito de evitar a incorporação da lógica dominante. O que não significa que aquilo que os maia obtêm a partir de uma evitação rigorosa de qualquer mistura seja feita pelos afro-indígenas de Caravelas, simplesmente misturando as coisas. Já há um bom tempo, José Carlos dos Anjos nos revelou tudo o que teríamos a ganhar abandonando os clichês dominantes da miscigenação, mestiçagem ou sincretismo em benefícios de imagens oriundas de nossos próprios campos empíricos de investigação. Assim, a ideia proposta por ele de linha cruzada, que está presente em praticamente todas as religiões de matriz africana no Brasil, permite pensar um espaço de agenciamento de diferenças enquanto diferenças, sem a necessidade de pressupor nenhum tipo de síntese ou de fusão. As diferenças são intensidades, que nada tem a ver com uma lógica de assimilação, mas sim com a organização de forças, que envolve uma modulação analógica e não uma escolha digital dos fluxos e seus cortes, bem como o estabelecimento de conexões e disjunções. Esse modelo, que eu chamaria de heterogenético, apoiado nas variações contínuas, permite opor, termo a termo, mestiçagem e sincretismo de um lado, contra mestiçagem e composição, no sentido artístico do termo, de outro lado. Porque, em última análise, é do mito das três raças que os afro-indígenas de Caravelas estão tentando se livrar. E se eles o fazem, é porque eles sabem muito bem que os mitos das classes dominantes têm o mau costume de produzir efeitos muito reais. Nesse sentido, sua elaboração do afro-indigenismo possui igualmente uma dimensão mítica. Aqui, entretanto, temos que livrar o conceito de mito de suas dimensões, ou de suas ressonâncias representacionais ou mesmo estruturais. Como escreveram Deleuze e Guattari, o mito não é uma representação transposta ou mesmo invertida das relações reais em extensão. Ele, ao contrário,
determina, conforme o pensamento e a prática indígenas, as condições intensivas do sistema. Ou, em outras palavras, na expressão lapidar dos dois, o mito não é expressivo, o mito é condicionante. O problema, portanto, é um problema de agenciamento e não de representação. Se a bricolagem, como postulou Lévi-Strauss, corresponde no plano da atividade prática ao mito, no plano da atividade especulativa, a mesma passagem do expressivo ao condicionante poderia ser transposta para essa noção. O reaproveitamento ou ressuscitamento é uma forma de resistência, e a criação de novas condições e condicionantes faz parte inevitável de qualquer luta política. O afro-indígena pode aparecer assim como uma espécie de perspectiva. Perspectiva que não é tanto a da oposição simples entre afro-indígena de um lado, branco de outro, o que nos reconduziria inevitavelmente a uma captura pela forma e identidade. Mas é uma perspectiva estabelecida a partir da própria oposição entre afro-indígena, oposição que, evidentemente, é de natureza muito distinta daquela entre afro, e no complexo modo como ele é pensado e narrado pelos envolvidos. Basta observar, esse ponto é fundamental, que os Tupinambá não supõem que tenham deixado de existir enquanto indígenas em nenhum momento, e que pensam as alianças e o que eles chamam de submersão, que se viram obrigados a praticar, como meios de luta, de resistência, para garantir sua própria existência. Essa é a aldeia, né, claro. Desse modo, eles não veem nenhum problema em reconhecer que eles são, a palavra deles, misturados. No entanto, e ao contrário do que nós vimos ocorrer em Caravelas, a expressão afro-indígena parece não fazer muito sentido na Serra do Padeiro, uma vez que a mistura não anula o fato de que, de seu ponto de vista, eles sempre foram e que eles pretendem permanecer indígenas. Tudo se passa de modo semelhante ao que foi descrito, eu creio, pela primeira vez em 1991, pelo antropólogo escocês Peter Gall, para o Spiro da Amazônia peruana. O fato de que a diferença entre pessoas pode ser introjetado para dentro de cada uma não anula o fato de que coletivamente elas podem seguir sendo o que elas sempre foram. Parafraseando uma observação também do antropólogo espanhol Pedro Pitarch para o caso dos maia mexicanos, os Tupinambá da Serra do Padeiro não são simplesmente, como a gente gosta de dizer, os descendentes dos antigos Tupinambá que habitavam a costa quando os europeus chegaram. Na verdade, eles são aqueles Tupinambá que foram capazes de sobreviver a uma experiência histórica devastadora. Do seu próprio ponto de vista, do ponto de vista dos Tupinambá, o ponto central dessa articulação entre identidade e diferença, continuidade e descontinuidade históricas, parece se situar no plano cosmológico. Conhecidos pelo culto que prestam aos encantados, eles continuam a ver suas práticas religiosas sendo usadas para negar a eles o direito da terra, sob o argumento de que, assim como fenotipicamente eles não se parecem muito com índios, a sua religião estaria mais próxima das religiões de matriz africana do que das práticas indígenas. Como se sabe, por encantado, entende-se em praticamente todo o Brasil, pelo menos do oeste amazônico ao litoral nordestino e do extremo norte do país a Minas Gerais, um conjunto de seres espirituais que assumem características, algumas semelhantes, outras diferentes, nas diferentes práticas religiosas em que aparecem. Denominados em muitas partes caboclos, esses encantados se caracterizam, em geral, por não se confundir com as divindades propriamente ditas, e, ao mesmo tempo, por apresentarem algum tipo de afastamento significativo em relação aos antepassados e espíritos de mortos em geral. Ainda que isso não ocorra em todas as partes, os encantados costumam ser pensados como vivos, seja no sentido de que são seres que passaram deste plano da existência para outro, sem conhecer a experiência da morte, seja no sentido de que eles sempre existiram, habitaram e protegeram determinado território. Isso é a casa em que os Tupinambá efetuam o culto aos encantados. É bem nessa última acepção, no sentido de que os encantados sempre existiram, habitaram e protegeram o território, que os Tupinambá da Serra do Padeiro definem os seus encantados, que eles ocasionalmente chamam de caboclos, termos que
termo que também é utilizado como sinônimo de índio, e que foi utilizado da década de 30 até a década de 90 para falar deles mesmos, porque eles dizia-se que não havia mais índio nessa região, só havia caboclo. Em 96, 95, os caboclos disseram: caboclo nada, nós somos índios. São essas pessoas que estão aí. É bem nessa última... os encantados, dizem os Tupinambá, são os donos da terra. Essa terra que foi transformada num território de sangue e que é preciso agora curar. Todas as palavras são deles, tá? Transformando essa terra numa terra sem males, termo deles também. Essa, dizem eles, será a nova forma da vingança Tupinambá. Não mais a partir do derramamento de sangue, mas justamente da cura de um território doente de sangue. Para isso, são necessárias o que eles chamam de retomadas das terras, mas também retomada da cultura e da vida. Retomadas que devem ser entendidas literalmente no sentido proposto pela filósofa Isabelle Stengers para a expressão inglesa, difícil de traduzir em português, mas que faz parte dos movimentos de resistência afro na América do Norte, a noção de reclaim. Stengers sugere que reclaim quer dizer que não se trata simplesmente de lamentar o que se perdeu, que não tem nada a ver com uma nostalgia de alguma coisa que se perdeu, ou de um retorno a um tempo passado. Mas reclaim quer dizer, ao mesmo tempo, recuperar e conquistar. Tornar-se capaz de habitar de novo zonas de experiência devastadas, escreveu a filósofa. O modo como os Tupinambá da Serra do Padeiro narram os começos do seu culto aos encantados é impressionante e constitui uma das condicionantes de suas práticas e representações. Eles dizem: um migrante do sertão baiano acaba parando na Serra do Padeiro e se casa com uma nativa. Um de seus filhos experimenta crises de dor, ou mesmo de loucura. Seu pai decide levá-lo à então mais famosa mãe de santo da Bahia, mãe menininha do Gantuá, que por acaso era sua parente distante. Em Salvador, a poderosa mãe de santo se dá conta de que não pode curar o doente, porque ele é que possui o poder da cura. E que a única solução, diz ela para ele, é cumprir sua sentença, ou seja, voltar para a serra e começar a curar as pessoas. De volta, o primeiro pajé Tupinambá contemporâneo cura primeiro a si mesmo e em seguida começa a curar as outras pessoas. Em seus sonhos, ele descobre pessoas com o mesmo dom que ele, capazes de acolher os encantados, e aí ele dá início a esse culto dos encantados. Ele próprio começa a acolher um encantado específico, que tem exatamente o nome de Caboclo Tupinambá. E esse caboclo avisa, por meio do pajé, que esta terra vai voltar a ser uma aldeia indígena e anuncia a missão de retomada do seu território. Nessa retomada, humanos e encantados são parceiros. Os segundos, os encantados, seguem sempre na frente das ocupações territoriais e também conduzem os humanos na retomada da sua cultura. Quando confrontados com a acusação de que suas práticas religiosas não seriam realmente indígenas, mas seriam misturadas, ou mesmo de origem africana, os Tupinambá da Serra do Padeiro sabem exatamente o que dizer. Como diz Célia, que é irmã do cacique Babal e é uma grande pensadora, ela diz: o candomblé é bom para a gente usar. E eu continuo a citá-la. A gente não discrimina, sabemos que algumas das entidades negras são do bem, mas se eles não combinam, a gente não trabalha com eles. Nós não trabalhamos com as entidades negras, mas com algumas sim, porque elas ajudam, porque havia muito contato entre as culturas. Fim de citação. Essa visão pragmática, no sentido filosoficamente mais profundo do termo, também pode ser aplicada à religião dos brancos. Como diz a mesma Célia, orações católicas, por exemplo, são utilizadas pelos Tupinambá, mesmo que eles de nenhum modo sejam cristãos. Elas são utilizadas porque, eu cito a Célia de novo, elas são utilizadas porque, diz ela, nós fomos catequizados. Aí, nós usamos o que era bom, ou tinha mais força da religião do outro, e adaptamos a nossas práticas e crenças. Mas continuamos fazendo nossos rituais e tendo fé nas nossas crenças. Só que adaptamos,
usando o que era útil ou bom do homem branco. Fim de citação. E esse é o caboclo Tupinambá. Tão longe, tão perto dos afro-indígenas de Caravelas. A relação afro-indígena segue sendo o modo pelo qual se pode resistir aos brancos, mesmo que neste caso, dos Tupinambá, seja preciso manter a separação interna entre afro e indígena, que em Caravelas é de algum modo eclipsada pelos militantes. Índios, até o século XIX, os Tupinambá se veem obrigados a submergir para não serem mortos. Um pouco como seus encantados, que passam de um plano a outro sem conhecer a experiência da morte. Nessa submersão, tanto eles quanto seus encantados se metamorfoseiam em caboclos, capazes de sobreviver em alguns nichos até poderem reemergir neste mundo como índios e encantados, a fim de retomar o que é seu. Não, volta no caboclo Tupinambá, que é melhor. Não se trata aqui de tirar muitas conclusões, não sou capaz disso ainda, dessa justaposição etnográfica e conceitual apenas esboçada a partir dos belos trabalhos de Cecília Mello e de Ellen Hubinger. Eu me limito a observar que esse confronto poderia ser estendido a outras etnografias e a outras teorias nativas, na direção da elaboração de teorias etnográficas, para voltar ao conceito marinovskiano que redescobri quando estava trabalhando sobre política. Teorias etnográficas do que eu estou chamando provisoriamente contra-mestiçagem. De todo modo, essas teorias etnográficas devem necessariamente se apoiar nas teorias nativas. E tudo indica que essas teorias nativas nunca deixam de opor ou de distinguir o cruzamento, a parcialidade, a heterogênese, a modulação analógica, as intensidades, as variações contínuas, a composição e a contramestiçagem aos clichês dominantes da síntese, totalidade, miscigenação, identificação por contraste, interesses, lógica da assimilação, fusão, mestiçagem ou sincretismo. É nesse sentido que eu acredito que a relação afro-indígena possui um alto potencial de desestabilização do nosso próprio pensamento, assole e assim seja capaz de pensar diferente. Uma antropologia que não pretenda explicar as diferenças, mas cartografar as diferenças. E só para terminar, eu não pude resistir para apresentar a vocês como uma espécie de coda, um episódio que me foi narrada por uma outra ex-aluna, que também fez pesquisa em Ilhéus, no mesmo lugar que eu faço, Ana Cláudia Cruz da Silva. Escreveu sua tese de mestrado e doutorado sobre Ilhéus. Ana Cláudia me contou que uma vez estava andando no centro de Ilhéus e que no mercado local de artesanato ela viu um turista, segundo ela que tinha muita cara de turista, comprando artesanato indígena de um vendedor que se apresentava como Tupinambá. Um pouco cético, o turista pergunta a ele se ele é mesmo índio. Ele responde que sim, que é índio. O turista insiste na dúvida, suspeitando sem dúvida de uma ascendência negra. O índio confirma que é Tupinambá e o turista ainda argumenta: mas você não parece índio. E a resposta: o que é que o senhor queria? São 500 anos de contato. Obrigado.